Deuteronômio, capítulo 32, quero ler com você versículos 8 e 9. Confesso aos irmãos que eu relutei para ministrar em cima desse texto. Acabei ficando preso nele por conta de uma curiosidade. Mas aí o Espírito Santo começou a falar ao meu espírito. E em um determinado momento eu entendi que eu deveria compartilhar com vocês aquilo que eu estava recebendo dele. Deuteronômio capítulo 32, verso 8, diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Eu vou ler de novo. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos. Repita comigo: estabeleceu os termos dos povos. Aqui, no telão está: estabeleceu fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Israel. Repita comigo: conforme o número dos filhos de Israel. Aqui no telão está um pouquinho diferente, de acordo com o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Só até aí você pode se sentar. Eu não sei se você, lendo aí na sua Bíblia, percebeu alguma divergência. Eu não sei se você, lendo aí na sua Bíblia, na sua versão bíblica, percebeu alguma coisa estranha. Da minha versão para a versão do telão, a gente vê aqui a diferença entre estabelecer os termos dos povos com estabeleceu as fronteiras para os povos. O sentido é o mesmo. Aqui eu li conforme o número dos filhos de Israel, ali de acordo com o número dos filhos de Israel. O sentido é o mesmo. A sua versão estava mais ou menos assim? Amém? Bem, é sobre isso que eu quero falar. Sobre uma curiosidade embutida nesse texto. A maioria das nossas versões, talvez 99% das nossas versões bíblicas, elas são baseadas no texto, que é um texto, é um compilado do Antigo Testamento, feito por rabinos, por judeus, por volta do século VI, conhecido como texto massorético. Como eu disse, 99% das nossas versões bíblicas, elas são baseadas no texto massorético, nos massoretas, nesses judeus, nesses rabinos que se reuniram e compilaram aquilo que encontraram ao longo dos anos, escritos do Antigo Testamento. Nós cristãos temos o costume de tratar o Antigo Testamento como Torá. Mas, na verdade, a Torá são só os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. É o Pentateuco. O Antigo Testamento inteiro, ele é chamado pelos judeus de Tanar. Ele tem o Pentateuco, mas ele tem também todos os outros livros, os 39 do Antigo Testamento. E aí, como eu disse, os massoretas, eles se reuniram e eles compilaram e eles juntaram esses escritos. Eles estabeleceram a versão massorética do Antigo Testamento, que é a versão que dá base, é o texto que dá base para todas as nossas versões. Mas eu tenho uma versão aqui, que ela é chamada a versão A Mensagem, que ela foge um pouquinho dessa base e desse apoio do texto massorético. A versão A Mensagem, mesmo capítulo 32, verso 8 e 9 de Deuteronômio diz: quando o Deus Altíssimo deu sua herança a cada uma das nações, quando deu a elas um lugar na terra, ele estabeleceu os limites a cada um desses povos
sob o cuidado de tutores divinos. Mas o próprio Eterno assumiu o cuidado pelo seu povo. Ele assumiu Jacó por interesse pessoal. Bem, a diferença clara da versão A Mensagem para 99% das versões, aqui, nesse texto, está no versículo 8. Enquanto a maioria das versões diz que Deus estabeleceu um termo, fronteira para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel, na versão A Mensagem, o texto diz que Deus estabeleceu limites, fronteiras, termos, de acordo com tutores divinos. Aqui na versão A Mensagem diz, sob o cuidado de tutores divinos. Pastor, então há uma divergência bíblica. A gente tem duas versões diferentes, e as duas coisas são bem diferentes. Você falar que os termos são divididos de acordo com os filhos de Israel, e você falar que os termos são divididos de acordo com tutores divinos. Confesso aos irmãos que aí foi a minha curiosidade. Isso é que me pegou. Eu sou meio curioso mesmo. Nem pensava em pregar nada sobre isso. Mas quando me pegou, falei, vou pesquisar. Aí uma das fontes que a gente tem, além do texto massorético, é a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então você imagina, um Antigo Testamento todo reunido, aproximadamente 70 rabinos, eles se juntam e eles traduzem o texto que foi escrito em hebraico e uma pequena parte só em aramaico para o grego. Eles fazem isso porque o grego era a língua mundial. Era como se o Antigo Testamento hoje fosse traduzido para o inglês. E na Septuaginta, o texto diz, quando o Altíssimo dividiu as nações, quando separou os filhos de Adão, ele estabeleceu os limites das nações de acordo com o número dos anjos de Deus. Então o seu povo, Jacó, tornou-se a porção do Senhor. Preste atenção. Em todas as versões, Israel, Jacó, né? A nação de Israel, ela é tomada pelo próprio Senhor, por Yahvé, pelo Altíssimo, pelo Eterno. Deus, ele assume a tutela sobre Israel. Mas nas versões que temos atuais, a Bíblia diz que as outras nações, elas foram divididas e as fronteiras foram estabelecidas de acordo com o número dos filhos de Israel, homens. Mas, na versão A Mensagem e na Septuaginta, que é a versão, na verdade, a tradução do Antigo Testamento para o grego, a Bíblia não diz que as fronteiras foram estabelecidas de acordo com os filhos de Israel, mas de acordo com seres divinos, tutores divinos, anjos de Deus. Aí eu ainda não me dei por satisfeito e eu continuei a fuçar um cadinho mais. E eu me lembrei que 2 vezes eu tive a alegria de ir com a Denise ao deserto da Judéia, e a gente foi especificamente em umas cavernas, onde foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Esses manuscritos, eles foram encontrados em 1947, há pouco tempo, tem muito tempo isso. Só que, uma vez que eles encontraram quase que o Antigo Testamento inteiro. Algumas partes faltando, mas quase o Antigo Testamento inteiro. Eles foram reunindo todas aquelas peças, são 12 cavernas, então eles foram buscando, por exemplo, o livro do profeta Isaías inteiro, os profetas todos, rolos, eles foram encontrando aqueles rolos e reconstruindo, né, o Antigo Testamento da maneira em que ele foi organizado. E aí, quando você vai para o escrito do Mar Morto, e eu preciso detalhar aqui uma coisa que é muito interessante. O texto massorético, que é um texto, que é uma compilação feita por esses rabinos, que é a base para 99% das nossas versões, ele é organizado século VI depois de Cristo. A Septuaginta, que é essa tradução do Antigo Testamento para o grego, ela já é datada século III antes de Cristo. Então, ela é mais antiga.
E quando a gente vai ver também a datação dos escritos do Mar Morto que foram encontrados agora, ali em Qumran, no deserto da Judéia, aí a gente já está falando também de século 3 antes de Cristo. Então, manuscritos do Mar Morto e a Septuaginta são mais antigos do que o texto massorético e essa compilação. E aí, por eles serem mais antigos, eles acabam tendo mais autoridade. Eles são mais antigos, então a fidelidade dele ao original é maior. Até aqui, está todo mundo comigo? Diga amém. Eu sei que está parecendo meio aula, mas daqui a pouco vira mensagem. É porque para eu chegar onde Deus quer que eu chegue, eu preciso compartilhar tudo que eu vivi. E aí, fuçando um pouquinho e organizando essas ideias, eu cheguei à conclusão de que nós temos, de fato, duas coisas distintas aqui. Nós temos na nossa Bíblia atual o relato de que as fronteiras do mundo foram estabelecidas de acordo com homens, de acordo com os filhos de Israel. Mas nós temos também relatos de acordo com escritos mais antigos e que seriam mais fiéis ao original, que as fronteiras do mundo foram distribuídas de acordo com seres celestiais. Bem, por enquanto, aliás, durante toda essa mensagem eu vou trabalhar no campo da hipótese. Eu não quero estabelecer nenhuma verdade absoluta. Eu não vim aqui nessa manhã para querer estabelecer uma doutrina teológica. Eu não faço isso no seminário, não vou fazer isso aqui. Ok? Mas eu quero te levar a pensar, porque nós somos uma igreja que ama a palavra. Amém? Amém. E uma vez que amamos a palavra, a gente deve pensar. Questionamentos fazem parte daqueles que têm interesse. Não tem a ver só com curiosidade, mas tem a ver com sede, com fome. Eu quero alcançar uma revelação. Bem, então, o texto de Deuteronômio 32, ele começa a fazer um certo sentido para mim, quando eu entendo que uma divisão foi feita de fronteiras, de povos, e quando eu entendo que das duas, ou essas fronteiras foram estabelecidas de acordo com homens ou de acordo com seres celestiais. Aí a gente vai então mergulhar para a gente poder chegar onde Deus quer. Pergunta número 1. Bem, eu nunca soube que divisões tinham sido feitas. De onde o senhor tirou essa ideia? Ou qual é a base para o texto de Deuteronômio 32 que diz que divisões foram feitas, que fronteiras foram estabelecidas pelo Senhor? A gente não está entrando ainda no debate se elas foram feitas de acordo com filhos do homem ou de acordo com seres celestiais. A pergunta é, foram feitas essas divisões? Sim, foram feitas. E aí a gente vai lá na base dessa divisão. Vamos usar a Bíblia hoje? Amém? Podemos fazer isso? Abra comigo aí Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a gente vai ler alguns textos da palavra do Senhor. Eu vou ser o máximo objetivo aqui. Mas eu acho que inclusive esse exercício aí de abrir a Bíblia, de folhear a Bíblia, está em falta nos nossos dias, né? Precisamos colocar isso mais em prática. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Quem já achou, diga amém. Vamos lá, diz: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua. Só uma observação. O texto escrito aqui no plural é uma das provas para vertentes teológicas da existência da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Desçamos. Essa é a palavra. Uma outra prova da existência da Trindade está na criação do homem. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O contexto aqui, acredito eu que você já conhece. O homem, os homens, a reunião dos povos, eles decidiram construir uma torre que ligasse a terra com o céu para que o nome deles fosse engrandecido, né? Para que o nome deles fosse engrandecido. E aí, a partir disso, a partir de uma construção que parece ser muito bonita, porque afinal de contas eu quero que a terra toque no céu, a Bíblia diz que a Trindade decide descer e acabar com tudo. Ué, mas a construção não é bonita? Não, construção usando o nome de Deus para engrandecimento pessoal, não é bonita. Igreja, ministério, qualquer coisa que você faça em nome de Deus para teu engrandecimento pessoal, não agrada a Deus.
Mas isso é mensagem para outro dia. O fato é que o texto diz: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A divisão descrita por Moisés lá em Deuteronômio 32 se dá aqui. Até esse momento está todo mundo junto. Nós estamos falando do início da humanidade. Nós estamos falando dos descendentes de Noé pós-dilúvio. Está todo mundo junto. Aqui, Deus estabelece a divisão. Pai, Filho e Espírito Santo descem, causam uma confusão, fazendo cada um falar na sua própria língua, para que povos, territórios fossem estabelecidos. É o estabelecimento da geografia mundial. Quem está comigo, diga amém. E aí a gente precisa entender um pouquinho da disposição dos capítulos para também não gerar nenhum tipo de confusão. Porque a Bíblia nem sempre é organizada de maneira cronológica. Às vezes a organização da Bíblia se dá de acordo com fatos que são estabelecidos. A gente tem, por exemplo, capítulo 9, a morte de Noé. Aí depois a gente tem, no capítulo 10, a divisão dos filhos de Noé por família. E depois a gente tem no capítulo 11, a Torre de Babel, a confusão das línguas. Ou seja, esses 3 capítulos estão fora da ordem cronológica. Você tem que colocar 9, aí você não vai para o 10, você tem que fazer o 11 e depois fazer o 10. 9 é a morte de Noé, capítulo 11 é a Torre de Babel, é a Trindade estabelecendo a confusão das línguas e iniciando a divisão dos povos, e depois capítulo 10 é a divisão desses povos relatada pela palavra do Senhor, que são os descendentes de Noé. Ou seja, voltando a Deuteronômio, quando Deus Altíssimo deu a sua herança a cada uma das nações, quando deu a eles um lugar na terra, ele estabeleceu limites a cada um desses povos. E aí que vem a questão, ele estabeleceu esses limites de acordo com os descendentes de Noé, de acordo com os filhos de Israel, ou sob o cuidado de tutores divinos. Mais uma vez, eu não quero estabelecer uma verdade absoluta, mas eu quero junto com você, e agora eu começo a pregar, eu quero junto com você buscar uma aplicação prática a partir dessa perspectiva, desse ponto de vista, de que lá atrás, por conta de autossuficiência, por conta de arrogância, vamos lá, o início, o start, o povo construiu uma torre que tocava a terra com o céu para engrandecer o seu próprio nome. E aí, por conta disso, Deus veio e dividiu esse povo, estabeleceu fronteiras. Vocês ficam aqui, vocês ficam aqui, vocês ficam aqui, vocês ficam aqui, cada um falando na sua própria língua. E aí, debaixo da perspectiva de que Deus fez isso de acordo com seres celestiais, ou debaixo do cuidado de tutores divinos, a gente começa a entender a existência, guarda bem isso, a existência de potestades e de principados. A gente começa a entender que acima de territórios existem reinos espirituais. Entenda, há um só Deus. O tempo inteiro a Bíblia é clara, Deus Altíssimo. Ele está acima de tudo e de todos. Mas a própria palavra do Senhor trata alvos de devoção como deuses, só que com um D minúsculo. Isso não significa que existem outros deuses, só há um Deus, mas existem outros alvos de devoção que são conhecidos como Deus, para aqueles que são devotos. E aí a Bíblia os trata como deuses, mas deixa claro que são deuses com D minúsculo. A gente está construindo aqui uma linha de raciocínio. Por causa da arrogância, Deus dividiu os povos, estabeleceu fronteiras e colocou sobre esses povos tutores divinos. Mas pastor, por que divinos? Porque são anjos caídos.
Então nós temos Javé, nós temos o Deus Altíssimo, e Deuteronômio deixa isso claro no verso 9, assumindo a tutela de Israel. O texto é claro, sobre Israel, sobre Jacó, quem governa é Javé. Mas os povos que foram distribuídos estão debaixo do cuidado de tutores divinos. E como a Bíblia explica, a própria Bíblia, e mais uma vez, eu não estou querendo dizer para você, eu não quero que você saia daqui pregando e dizendo, olha, isso aqui está errado na Bíblia, a Bíblia está dizendo que são filhos de Israel, mas na verdade não são filhos de Israel, são tutores divinos. Não, eu só quero chamar a atenção para você que independente daquilo que é verdade absoluta, lá no verso 8 de Deuteronômio 32, nós podemos enxergar, olhando e analisando a Bíblia como um todo, que existem sim tutores divinos acima de lugares. Mas pastor, por que a gente consegue enxergar que existem tutores divinos acima de determinados lugares? O senhor não tem certeza se a Bíblia está falando isso mesmo em Deuteronômio 32:8? Mas esquecendo agora 32:8. A gente só fez uso dele como start para a nossa caminhada. Só curiosidade. Mas esquecendo, deixando de lado um pouquinho e analisando a Bíblia como um todo, a gente vai, por exemplo, para Daniel capítulo 10. E para mim, esse capítulo é emblemático. Esse capítulo, ele quebra qualquer tipo de dúvida quanto a essa afirmação de que existem principados, potestades, tutores divinos que reinam sobre determinados lugares. Vamos lá, já que a gente está nesse exercício aí de abrir Bíblia, Daniel capítulo 10, a partir do versículo 12. Rapidinho. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel 10:12 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Olha o detalhe. Um anjo foi enviado para levar uma resposta para Daniel que orava. Mas a Bíblia no verso 13 diz que um príncipe do reino da Pérsia o resistiu por 21 dias. Nós não estamos falando de um príncipe carnal. Nós estamos falando de um principado, estamos falando de uma potestade que domina o reinado da Pérsia. É o tutor divino sobre essa geografia, que tenta impedir o anjo mensageiro de chegar até Daniel. Daniel orava. Mas ali naquele lugar, para o anjo mensageiro passar, ele precisava guerrear com aquele principado. E a guerra foi tão forte, que diz a Bíblia, que Deus envia o primeiro dos príncipes, que é Miguel. O arcanjo Miguel vai até ao lugar aonde o mensageiro havia sido travado, e peleja para que o mensageiro pudesse ser liberado, levando então a resposta para Daniel que orava. Esse anjo chega dizendo: eu vim por causa da tua oração. Pastor, então eu estou entendendo que sobre o Sampaio há um principado? Sim, é isso. Sobre o Rio de Janeiro há um principado e uma potestade? É isso. Sobre a Bahia existe um principado e uma potestade? É isso. Sobre o Brasil há um principado e uma potestade? É isso. E nós não estamos falando de anjos de Deus, estamos falando de anjos caídos. Aí alguém então pode me perguntar: mas como eles assumiram esse poder? Deuteronômio 32:8 diz que o Senhor distribuiu e estabeleceu as fronteiras de acordo com eles, dando a eles esse domínio. Mas por que Deus deu a eles esse domínio?
Aí agora eu preciso te ferir um pouquinho. Olha para o teu irmão e diga, por tua causa. O domínio foi dado a principados e potestades porque o pecado entrou na humanidade. Pastor, mas nada tem a ver comigo. Opa! A Bíblia diz, todos pecaram. Entrou através de Adão? Sim, entrou. Mas quem aqui fez diferente dele? Vou apertar ainda mais. Quem aqui faz diferente dele? Um domínio que foi entregue por conta de um vacilo. Eu já preguei alguma coisa parecida com isso aqui na Nova Jerusalém. E eu me lembro que quando eu preguei sobre isso, eu usei essa comparação. Imagine que eu pego meu celular. O celular é de quem? Meu celular. Eu entrego ele na mão do José. Eu digo, José, está sob os teus cuidados. O celular continua sendo meu, mas agora o tutor do celular é o José. Só que de repente Samuel pega, joga uma lábia em cima do José, pede o celular e o José entrega. O celular continua sendo meu, mas eu dei na mão do José e o José passou para a mão de Samuel. E agora? E agora que ele tem o domínio. Ele quem mexe, ele quem liga, ele quem recebe ligação, ele quem manda mensagem, ele quem recebe a mensagem. Quem é que está comigo aí? Diga amém. Foi o que aconteceu. A terra é do Senhor. Repita comigo, a terra é do Senhor. Mas ele entregou na mão do homem. Deus deu ao homem o domínio. Vai para o Gênesis. Está claro, domínio está na mão do homem, mas aí apareceu uma serpente, diabo, que sugestionou na mente do homem, da mulher, que não vigiaram e que entregaram de mão beijada para o diabo o domínio. Irmãos, isso é tão sério que na tentação de Jesus, o diabo tem a coragem de olhar para Jesus no deserto e falar, se você me adorar, eu te dou tudo. Por que ele fala isso? Porque estava tudo debaixo do domínio dele. E isso é tão sério que Jesus, ele consegue combater a questão da adoração, dizendo, só a Deus adorarás. Mas ele não combate a questão do domínio, porque ele sabia que esse domínio tinha sido entregue mesmo. Imagine, você chega com a chave do meu carro e diz assim, aí, me dá R$10 que eu te dou esse carro. Tá maluco, rapaz? Esse carro é meu. Eu na hora falaria isso. Jesus não falou isso para o diabo. Por que não? Porque a chave estava na mão dele. A chave estava na mão dele. Ele diz, só a Deus adorarás, mas sobre o domínio, realmente, você está certo, o domínio é teu. Está com você. Principados, potestades. Irmãos, a gente pode passar aqui dias lendo textos que comprovam. 1 João capítulo 5, se eu não me engano, verso 18, diz, o mundo está debaixo do domínio do maligno. A maioria das versões diz, o mundo jaz do maligno. O Evangelho segundo escreveu Lucas diz que o príncipe desse século é o diabo. É por isso que a gente vê morte. É por isso que a gente vê maldade. É por isso que as coisas estão fora do controle. Segura na mão do seu irmão, diga para ele, mas há uma promessa. A partir de agora, o glória a Deus que estava meio engasgado vai começar a ser liberado. Vamos comigo, Isaías capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma promessa.
Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras como se fossem um cajado, ferirá a terra com sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Olha a promessa: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Há uma promessa. Oh! Segura na mão do seu irmão, diga para ele: se isso não é domínio, eu não sei o que é. O domínio que está nas mãos de principados e potestades não tem que estar mais. O domínio que está debaixo do cuidado, da tutela de seres divinos caídos, não tem que estar mais. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo já morreu na cruz do Calvário, e no alto dessa cruz Ele declarou: está consumado. E sabe, essa profecia ela é forte, né? Ela pega pesado. Quem tem filho aí com menos de 6, 7, 5 anos, pensa aí no teu filho mexendo no ninho da víbora. Pensa no teu filho guiando um leão. Dá tão frio na barriga, o coração dispara: meu Deus, vai picar o meu filho, vai engolir o meu filho. É, porque vivemos debaixo do pecado, mas com a mente ampliada, com o véu rasgado, com a cruz erguida. Nenhum leão e nenhuma víbora tem poder sobre a nossa vida. Oh, meu Deus. Sabe, eu gosto da poesia, da profecia de Isaías, que apresenta o leão da tribo de Judá como homem. O que vai recuperar o domínio, ele vai surgir do tronco de Jessé, pai de Davi. Por que apresenta ele como homem, como filho do homem? Para dar a você a motivação para levantar a cabeça. A gente é tão muquirana que a gente seria capaz de dizer: ele venceu porque afinal de contas ele é todo poderoso. Ele venceu porque afinal de contas ele é 100% Deus. Ele venceu porque afinal de contas ele nunca experimentou o que a gente experimentou. Mas Deus, sabendo que seríamos murmuradores e questionadores, arquitetou um plano mostrando: ele venceu e você também pode vencer. Vamos para a Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ele venceu, você também pode vencer. Enquanto você abre, eu declaro: ele venceu, você também pode vencer.
Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh! Eu fico imaginando Jesus dizendo: é para ser homem, eu vou ser homem. É para ter sede, eu vou ter sede. É para ter fome, eu vou ter fome. É para sofrer dores, eu vou sofrer dores. É para chorar, eu vou chorar. E eu vou mostrar para os meus filhos: eu venci. Vocês também podem vencer. Sabe, queridos, porque a ideia, a vontade do diabo é que a gente permaneça debaixo da mesma condenação. Só que Romanos capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que o diabo quer é que a gente pense assim: eu não vou para o Sampaio não, lá é muito perigoso, porque tem uma potestade, tem um principado lá. Ih, Zona Norte, estou fora, não vou para a Zona Norte não. Tem uma potestade, tem um principado lá, não vou para lá não. Eu não passo pelo túnel Noel Rosa de jeito nenhum. É muito perigoso, meu Deus do céu. Eu prefiro ficar aqui em Vila Isabel. Do outro lado é terrível, eu não vou. A gente vai entregando todo o dia, toda a hora, o domínio para as potestades, para os principados. E elas batem no peito dizendo: é isso mesmo, quem manda aqui sou eu. Eu toco o terror mesmo. Só que na minha Bíblia, não sei na tua, mas na minha Bíblia está escrito: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Segura na mão do seu irmão mais uma vez. Diga: o diabo não tem o domínio sobre a tua vida. Ele pode dominar a geografia onde você está, mas quando você chega, a luz resplandece. Você faz a diferença. Você bota o diabo para correr. Ô meu pai, rica laba calaba laba chorando laba. Ah, mas por quê? Porque você é forte? Não, é porque eu carrego a marca. Sangue do Cordeiro. Ah, fala para 3 aí, diga: você tem a marca. Vambora, EBD, Romanos, abra aí, Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Você vai pegar pelo tranco agora. Ah, pastor, estou gostando dessa coisa de ler a Bíblia. É isso. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito para que os escravize, para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Levanta sua mão e receba essa responsabilidade, porque a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos? Ele calaba, labachuri, calaba. Ah, mais uma vez, aonde estão os filhos?
cheio da unção e da ousadia, olha para o teu irmão e diga assim: pode me chamar porque eu resolvo. É isso, Rogério? É isso? Mas não é na minha força não, é na força do Espírito Santo. Sabe aquele jogo de empurra? Quem vai cantar? É porque eu não sei a música, é que não sei o que. Me chama que eu resolvo. Quem vai pregar? Não, mas não deu tempo de eu me preparar, me chama que eu resolvo. Mas quem vai botar a mão para orar? Mas eu estou sem graça, sem unção. Bota a mão, meu irmão, é a manifestação dos filhos. Aí a potestade está olhando e está dizendo: é tudo meu, é tudo meu. Mentira. Paulo escreve aos Efésios 6:12, diz: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e contra potestades. Olha para mim. Tem gente que está brigando muito, discutindo muito com o irmãozinho do lado. Carne e sangue. Mexeu comigo, vou arrebentar ele. Sabe como é que a gente luta? É com armas espirituais. É joelho dobrado, é jejum, é mão levantada, é adoração, é culto. É assim que a gente ganha, é assim que a gente vence, é assim que a gente derruba. Guarda essa espada, Pedro. Você está querendo cortar a orelha dos outros, achando que resolve com a tua força. É hora da igreja orar. Porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está te levantando para saquear, para dominar e para governar aquilo que foi entregue na mão do inimigo. Porque alguém morreu para te dar essa autoridade. A pastora Kátia estava orando, no meio da oração ela disse: que privilégio poder usar o teu nome. Isso é muito forte, irmão. Cristiano, eu posso entregar na tua mão um cartão de crédito hoje. Posso dizer para você: vai lá no shopping, compra o que você quiser. Vai ter uma hora que a maquininha vai dizer assim: não deu mais, bloqueou. Por quê? Porque tem limite. Você não está entendendo. Você está querendo usar o cartão de crédito do irmão que tem limite, quando na verdade você tem acesso a um nome que é sobre todo nome. Vai lá e usa. Já estou terminando. Mas na divisão das terras bíblicas, lá em Gênesis capítulo 10, como a gente leu, na Torre de Babel, na descrição dos descendentes de Noé, a gente consegue montar, melhor dizendo, um mapa com 70 nações. E a gente sabe que no mundo hoje tem muito mais do que 70 nações. Mas nós estamos falando daquele mundo. E nós estamos falando de uma perspectiva, nós estamos falando de um número que aponta para a infinitude. Você não conhece aquela história que quando perguntam para Jesus: Senhor, se alguém fizer alguma coisa errada e tal, tem que perdoar, que não sei o que e tal. Jesus diz: não só perdoar, você tem que perdoar 70 vezes 7. Jesus está cravando um número, quer dizer que depois que estoura esse número, então a gente para de perdoar? Não, o que ele está falando é de infinitude. Então aqui, quando a Bíblia fala sobre 70 nações, ou sugere, melhor dizendo, 70 nações, está falando da terra inteira, do mundo inteiro. E aí, seguindo essa mesma linha de raciocínio, lá na frente, Moisés, tutor do povo de Israel,
cansado, pressionado, ora a Deus e diz: Senhor, estou aguentando essa pressão, Senhor. Está muito difícil, eu não dei a luz a esse povo todo. Preciso de alguém para governar. A Bíblia diz que o Senhor então pega a unção que estava sobre Moisés e reparte com 70 anciãos. De novo, a ideia era de plenitude. Vocês vão cobrir o povo inteiro. Lá na frente, Jesus, ele vocaciona 70 discípulos, os envia 2 a 2. Ele queria atingir 70 casas, 70 bairros? Não. A ideia é de plenitude. É o general chamando a igreja e dizendo: recuperem o domínio. O domínio está espalhado, mas agora através da cruz, vão e recuperem o domínio. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha para o teu irmão, a gente está terminando, diga para ele, a responsabilidade é nossa. Diga para ele, se eu e você não fizermos nada, o domínio vai estar nas mãos das potestades, dos principados. Mas se nós nos levantarmos hoje, eita, agora não é repetição não, é profecia. Segura na mão do seu irmão, levanta a mão dele, diga para ele: a tua casa, a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, o teu estado, o teu país, aonde você colocar o pé, o domínio será do teu Deus. O domínio foi entregue. Por causa do pecado, por causa do erro, por causa da nossa falha, o domínio foi entregue na mão do inimigo. Olha para o teu irmão e diga: mas foi recuperado. Eu quero que o pessoal do telão coloque aí para mim Colossenses capítulo 2, versículo 14. Vamos ficar de pé. A Torre de Babel fez com que houvesse uma divisão. Territórios foram entregues a potestades, tutores divinos, caídos. Séculos e mais séculos de opressão. Até que Jesus se levantou. Assumiu forma de servo. E mostrou para cada um de nós: eu fiz, você também faz. Eu posso, você também pode. Quando Paulo escreve aos Romanos, a gente leu aqui, a Bíblia diz que o sangue de Cristo, o seu amor por nós, sua ação na cruz, nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é co-herdeiro? Co-herdeiro é aquele que tem a mesma coisa que o outro tem. Você imagina Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, se colocando na posição de co-herdeiro e dizendo para mim e para você: pode usar também, usa meu nome, usa o meu sangue, usa o meu poder, usa a minha autoridade. Domínio foi recuperado. Coloca aí para mim, versículo 14, pode ser? Isso. Ele cancelou. Esse fala dele, tá? E ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Eu gosto da palavra quando ela diz que ele cancelou a cédula, aquilo que nos acusava, aquilo que era contra a nossa vida. Ele removeu essa cédula, essa acusação, essa dívida. O texto diz que ele pregou na cruz do Calvário, versículo 15, coloca para a gente fechar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E tendo despojado, destruído, deixado de lado, vencido, pisoteado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público.
Presta atenção, o mundo espiritual inteiro sabe. O diabo sabe o que Jesus fez. Ele pegou a cédula que era contra nós, ele pregou na cruz do Calvário, ele deu um espetáculo, ele expôs publicamente, triunfando sobre eles. O diabo pode até mentir, ele pode até estufar o peito dizendo: eu tenho poder. É só você declarar: não, calma aí. Você sabe, capeta, que você não tem mais poder nenhum. E segurando a mão do seu irmão, eu quero que você ore por ele. É uma manhã de renovação de unção. O que é unção, pastor? Unção é o Espírito Santo em movimento. Pastor, o que é unção? Unção é o revestimento espiritual. Deus vai renovar sobre a tua vida a unção. Para quê? Para você derrubar gigantes, para você vencer potestades, para você recuperar domínios geográficos. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Começa a orar agora, ora pela tua rua. Começa a derrubar, derruba essa idolatria, derruba essa violência, derruba essa prostituição, a promiscuidade, derruba, 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 derruba. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Ore pelo Brasil. Todo espírito de corrupção está batendo em retirada agora. Deus está restaurando o domínio. O domínio está nas mãos do Senhor, do Senhor, do Senhor. Vamos, 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 vamos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Há quem diga: entra ano, sai ano, entra partido, sai partido, e a corrupção continua. Brasília está debaixo de uma potestade, de um principado de corrupção. Não está, não está, estava no passado, não está mais. Porque Deus levanta a igreja, Deus levanta a igreja, Deus levanta a igreja. Deus te levanta, Deus me levanta. Uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que intercede, uma igreja que não tem medo, uma igreja que avança, uma igreja que não recua. Vamos